Todo mundo achou aí? Ih, já tô gostando dessa aqui. Lucas 21, 7. Aham. Eu vou ler na linguagem de hoje, tá? Aham. O senhor vai ler na linguagem de hoje? Linguagem de hoje. Ó. Eu acho que é. Aí eles perguntaram: Mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando isso vai acontecer? Isso aqui é um texto similar a Mateus 24. Só que ele traz a informação que Mateus 24 não traz sobre a última geração. Assim. Entende? Jesus respondeu: Tomem cuidado para que ninguém os engane, porque muitos vão aparecer em meu nome e dizer: Eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. Porém, não sigam essa gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que primeiro essas coisas aconteçam. Mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. E continuou: Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, fome e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas casas de oração e depois serão jogados na cadeia por causa de mim. Serão levados diante de reis e governadores. E isso dará oportunidade para vocês anunciarem a boa notícia do Evangelho. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados antes da hora, pois com o que dirão para se defenderem. Porque eu lhes darei palavras e sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Vocês serão entregues à prisão pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa de mim, mas nenhum fio de cabelo da vossa cabeça será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês se salvarão. Jesus disse ainda: Quando vocês virem Jerusalém cercada por exércitos, fiquem sabendo que logo será destruída. Então quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver nas cidades, saia logo. E quem estiver no campo, não entre na cidade, porque aqueles dias serão os dias do castigo. E neles acontecerá tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. Como serão horríveis aqueles dias para as mulheres grávidas e para as mães com criancinhas. Porque virá sobre a terra uma grande aflição, e um terrível castigo de Deus cairá sobre esta gente. Muitos serão mortos à espada, e outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo. E os não-judeus pisarão Jerusalém até que termine o tempo que eles fazerem isso. E Jesus continuou: Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra todas as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível barulho do mar e das ondas. E em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, porque os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e levantem a cabeça, pois logo vocês serão salvos. Em seguida, Jesus fez esta comparação: Vejam o exemplo da figueira ou de qualquer outra árvore. Quando vocês veem que as suas folhas começam a brotar, ficam sabendo que o verão está perto. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, ficarão sabendo que o reino dos céus está para chegar. Lembrem-se disto: essas coisas acontecerão antes de morrerem todos os que agora estão vivos, e o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Então aqui é que ele fala sobre a parábola da figueira, tá? Nesses últimos versículos. A figueira, ela representa Israel, tá? Então, o que ele disse aqui é que antes de terminar a geração, de morrerem todos os que viram Israel brotar, né? Brotar
como é que eu vou dizer? Como vocês viram ali no vídeo, ser reconhecido pela ONU como um Estado, né, como uma nação, um Estado, né, um governo reconhecido, um país. Até aquela data ali, de 1948, Israel não era um país, não existia, o país tinha sido aniquilado, sim, não o povo, mas não existia esse país. Aí se cumpriu aquela profecia de Isaías, que disse: pode uma nação aparecer, surgir da noite para o dia? Pois eis que eu vou, né, vou fazer isso acontecer, né, como diz o Isaías. Então se cumpriu essa profecia em 1948. Uma noite para o dia, numa decisão lá numa reunião da ONU, né, como vocês viram ali, houve uma votação, foi bem apertada a votação, né, ali se decidiu então que passaria a existir um país chamado Israel. Ali é o brotar da figueira, né, para o cumprimento das profecias no fim do tempo, que aqui ele está colocando tudo isso no contexto da sua vinda, da sua segunda vinda. Então isso vai acontecer no fim. Vocês viram aí o que o texto diz. Ele colocou tudo isso dentro do contexto da sua segunda vinda, dentro do contexto do fim dos tempos. Tá? Então, os 70 anos, que seria a contagem de uma geração, conforme a Bíblia, no Salmo, né, nós mostrou ali também, agora eu também não lembro o texto. Acabou. Acabou passou, a geração passou. Então, o que tem de acontecer, vai acontecer agora, por esses dias, vamos dizer assim, nessa temporada que está agora, que se inicia agora. 2018 acabou. Já passou 70 anos. Passou 70 anos. Depois que passar os 70 anos... Todos que viram a figueira florescer não morreriam antes que tudo isso se cumprisse. Tudo. Até a volta de Jesus, que ele falou que não é o arrebatamento. A volta de Jesus é lá no fim da grande tribulação, lá na frente, já beirando o milênio. Tudo isso vai acontecer antes do milênio não. Até a vinda dele, a volta dele. Não, a vinda dele. Você já sabe que arrebatamento é uma coisa e a vinda é outra coisa. Então o pessoal de Israel vai ver ele vindo. Vai. É quando ele vai lá. Exatamente. Então tudo isso vai acontecer antes do fim dessa geração. São 7 anos, né? E o anticristo fez. Exatamente. Então vai acontecer agora. Vai acontecer agora? Vai acontecer agora. Vai acontecer. De 5 anos pra cá, né? Para esse ano, o ano que vem, ou o outro vai acontecer. Porque aí tem os 7 anos. Entende? Até a volta de Jesus tem os 7 anos. Sabe, 7 anos depois Jesus volta? Depois dos 7 anos ele volta. Esse ano, essa questão toda aí que eu falei, da Terceira Guerra. Aí o tratado de paz. Terceira Guerra? Oi? Será que a gente vai participar da Terceira Guerra? Já falei assim algumas vezes aqui que eu acredito que sim. Que a gente vai estar aqui ainda desse contexto. Agora, quando o arrebatamento acontece nesse contexto todo, ninguém sabe, porque Jesus não fala do arrebatamento aqui. Ele está falando a Israel. Ele está falando tanto o Mateus 24 como esse texto aqui, ele está falando aos judeus. Aos judeus, entende? A igreja que ainda não existia. A igreja passou a existir a partir lá da festa de Pentecostes, de Atos 2, ali quando o Espírito Santo desceu, e aí se formou a igreja, o corpo de Cristo. Naquele tempo não existia corpo de Cristo. Que tem?
Nenhum desses? Nesse tempo Em que Mateus. que Jesus falou essas coisas, Ah, não existia a igreja ainda. começou a existir. Ele tinha profetizado que ele iria estabelecer uma igreja, lá em Mateus 16. É esse que, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu edificarei, ainda não tinha acontecido. Entendi. Entende? Então tudo que ele está falando aqui, ele está se referindo a Israel, está se referindo ao posicionamento dos judeus em relação ao fim de tudo. A igreja é uma outra conversa, a igreja é uma outra pessoa. É como se, por exemplo, se eu estou falando do Davi, não estou falando de você. Você é a igreja, o Davi é Israel. Eu estou falando ao Davi. O Davi, vai acontecer isso com você, Davi. Ó, se prepara, Davi. Olha, presta atenção, Davi. Tal. Não estou falando de você. Então, isso Entende? aí não é pra gente. Estou falando do Davi. Aí quando for falar de você, é de você. Ó, Larissa, você é agora com você agora. Presta atenção. Presta atenção que isso vai acontecer. Isso se prepara, porque, olha, vigia, porque eu vou vir buscar a minha noiva, tal, e eu não dei dia, não dei hora. Fica preparada. Mas a noiva pode estar de olho no Davi. O Davi é o relógio da Larissa. O que acontece com o Davi, a Larissa tem que ficar, Atento. porque está relacionado a ela, ao fim, ao tempo também que ele vai tratar com a Larissa. Seria mais ou menos isso. Larissa, igreja, Davi, Israel. Entende? Entendi. Fica de olho no Davi, porque o que vai acontecer com ele também vai acontecer com você. É como uma pessoa esperando a outra, né? Aí estamos nos esperando. A gente está lá na minha casa esperando, aí você fala, quando eu chegar a tocar a buzina é que eu cheguei. Então, uma coisa interligada à outra. Só que você tem sua vida e vai vivendo, nós temos a nossa e vai vivendo. Só que assim, por exemplo, a gente vir aqui, chega um momento que você chega lá, você toca, eu sei, sai e vem. Mais ou menos. Quando acontecer as coisas com Israel, a gente sabe que Jesus está próximo para mim, entendeu? São as coisas andando Israel é juntas. nosso alerta. Como dizem a maioria dos escatologistas, Israel é o relógio de Deus para o mundo. Para aqueles que acompanham, pelo menos para aqueles que acompanham profeticamente a Bíblia. É uma maneira de Deus nos ajudar. Entende? É a maneira como Deus nos orienta. Olha, eu não vou falar o dia, mas eu vou mostrar para vocês os sinais de que está perto. Você entendeu? Eu não te falo o dia nem a hora exata, mas eu te falo, eu vou te dar uma dica, ó, quando isso começar a acontecer, já está perto. Então fica atento, fica em vigilância, não fica distraído com o mundo, não fica distraído com as coisas da vida. Fique atento. Entende? Por exemplo, não é só pecado que nos distrai. As coisas, às vezes, normais da vida também nos distraem. Se a gente só ficar Trabalho. focado nas coisas da vida normais, não estou falando de pecado. Se a gente ficar focado nisso, a gente pode acabar perdendo também o trem. Né? Você está esperando o trem, está esperando o ônibus, está esperando tal hora, você precisa chegar tal hora em tal lugar. Vai passar aquela hora, você, deixa eu ir tomar um cafezinho. É pecado tomar um cafezinho? Deu vontade de tomar um cafezinho? Não, mas aí de repente você tomou, voltou, passou. E você estava distraída com outras coisas. A grande questão é essa, não é só coisas pecaminosas que podem nos tirar do arrebatamento, vamos dizer assim. Coisas que você nem... Coisas, você está Cotidianas. preocupada com aquilo, mas aí você não está se preparando. Você está cuidando daquilo, cuidando das coisas que você precisa cuidar. Não estou falando para você parar de cuidar, mas você está só focado naquilo e está desapercebido do reino de Deus, desapercebido das coisas espirituais. Não está orando, não está lendo a palavra, não está meditando na palavra de Deus, não está
buscando a Deus, não está olhando, como ele falou aqui. Eu gosto da versão mais antiga, né? Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai os olhos para o alto, porque de lá virá a vossa redenção. A vossa redenção se aproxima. Entende? Então nós estamos vivendo o tempo em que as coisas já estão acontecendo. Vocês viram o cara ali falando como a geopolítica já está se preparando para um conflito que vai envolver o mundo. Mas como eu falei antes, esse conflito não vai explodir e acabar com o mundo, porque as pessoas, vai vir alguém, né, como eu falei, que você já sabe quem é, o anticristo vai vir e vai apagar aquele fogo de destruição, vai vir falando de paz, vai ser uma pessoa impressionante, uma pessoa persuasiva ao extremo, e todo mundo vai ver ele como um herói, como nossa, esse cara livrou a gente livrou o mundo de uma guerra nuclear que iria acabar com o mundo todo. E é aí que ele vai aparecer. Entende? O que eu mostrei para vocês, desculpa essa aulinha aí de geopolítica, de geografia com história, sei lá o que, mais ou menos isso. É para mostrar para vocês como é que está se movimentando a política hoje. Como é que está se movimentando Trump e os Estados Unidos é fundamental nessa política. Rússia, China, Coreia do Norte também aparece lá, e até o Brasil. Entende? Como ele falou, o Brasil é a retaguarda dos Estados Unidos. Então vão tentar. Eu avisei vocês que a Rússia mandou navios de guerra ali para os portos da Venezuela. Trump também mandou. Tem material militar dos Estados Unidos aqui no Brasil também. Roraima, Amazônia. Isso não aparece na grande mídia. Vocês nunca vão ver isso nas TVs abertas. Mas talvez em canais como esses aí que eu mostrei para vocês vão ver essas notícias. Que isso vai... Porque a internet é vamos dizer assim, ela tem coisa que não presta, mas ela está sendo, vamos dizer assim, um instrumento de Deus para estar alertando o povo, alertando as pessoas. Entende? Da internet tem vindo... Você tem que garimpar, achar bons canais, né? Achar bons, vamos dizer assim, boas agências de notícia na internet que não estão preocupadas com, vamos dizer assim, elas não são dominadas por partidos políticos, ideologia de qualquer tipo, são livres, né? Por isso que tanto os globalistas como os comunistas querem acabar com a internet. Porque está sendo uma pedra no sapato deles. Porque a informação que vai chegando para as pessoas, entende? Do que está realmente acontecendo no mundo. E coisas que elas jamais vão ver o máximo que eles vão noticiar é o que mostrou ali no vídeo mesmo. Um terremoto aconteceu ali. Está tendo uma ameaça de guerra ali. Mas o que está realmente acontecendo, eles não falam. Eles não vão falar. Entende? Eles não vão falar. Então é isso. E as 70 semanas, vamos dizer assim, 70 semanas não. Os 70 anos, que seria a última geração, já acabaram. Então já passou da hora de acontecer. Nós estamos aqui vamos dizer assim, nas prorrogações que Deus está dando na sua misericórdia. Ninguém achava que o Trump ia vencer nos Estados Unidos, tinha 80% de rejeição, o cara entrou. Bolsonaro até um ano e meio atrás era um desconhecido. Era um cara meio doidão lá, era acusado de vamos dizer, de um xenófobo lá, que
falava umas besteiradas, umas doideiras lá no Congresso, e o cara tá aí, o presidente. O que é isso? Prorrogação de Deus, é a misericórdia de Deus. Ó, vou te dar para vocês mais um tempo, se arrependam. Vocês que não estão vigiando, comecem a vigiar. Vocês que estão vivendo no pecado, parem de pecar, se arrependam, confessem seus pecados a Deus, se arrependam, venham para uma vida de santidade, de pureza, de justiça, de retidão. Vocês que só estão preocupados com as coisas da vida, com as coisas da terra, não é para vocês largarem o emprego, largarem faculdade, não, mas se desconecta só disso, começa a se conectar com o meu reino, com as minhas coisas, olhe para o céu, olhe para as alturas. Tudo isso já está acontecendo, a redenção se aproxima. Logo isso que vocês se preocupam tanto não vai ter mais nenhum sentido. Porque quando começar a grande tribulação, o sonho das pessoas, ou aquele sonho que a pessoa tem de trabalhar, de crescer numa empresa, de comprar um carro, de comprar um sítio, de comprar isso aí não vai existir. A grande tribulação não vai, acabou isso aí. Acabou. Entende? Não tem mais isso. Então, não fica conectado nisso. Só nisso. Vai vivendo, trabalha. Não estou falando para você também não pensar no futuro. Mas não fica conectado, porque a gente não sabe exatamente quando isso vai acontecer. Então não estou falando para vocês desistirem do futuro. Não, mas conecta no reino de Deus. Fica atento, porque já está próximo de acontecer. Já está bem próximo de acontecer. Tá? Então essa seria a lição da figueira. Tá? Da parábola da... Então a última geração já tem 70 anos. Ela já acabou. Praticamente acabou. Mas tem o quê? Só que no texto que foi lido, disse que pela robustez pode-se chegar aos 80. Como assim? No texto que ele leu no livro de Algumas Salmos. pessoas, não fala aqui, até 70 anos, depois de 70 anos enfado e canseira, a Bíblia fala. Não tem pessoas que têm, geralmente morre muita pessoa de 70, 80 anos. Mas tem muita gente que tem 80 Vive e até pouco, 90, 90, 100. Mas como assim folguês? Que é isso? Robustez. Que Que é É robustez? robustez. Homens, pela sua força, podem chegar aos 80. Até os 70 vai. Depois dos 70, é uma força que a pessoa tem. os mais fortes conseguem chegar a 80. É isso que ele está falando. Não entendi. Entende? Eu precisava ler o texto, agora eu esqueci de marcar o texto lá do livro de Salmos. Eu não sei se é no Está escrito. Salmo essa 90. geração Deixa eu ver se é o Salmo 90. Não vai viver. Só você acha que é não, te ajuda? todos não vão morrer até que isso aconteça. Ah, então isso eu entendi. Então, uma pessoa que nasceu em 1948, 46, 48. É 48. as pessoas que nasceram nessa época ainda. Eu não sei explicar, mas eu entendi. Podem chegar aos 80. Entendi. Você quer saber o que significa O que ele quer isso pra dizer? nós? Vocês não vão Quer dizer morrer, pra nós. mas É que isso. não vai ter ainda 7 anos. Sim. Então nos próximos 3 anos vai acontecer. É isso. Mas então só até 80, não pode ser 90? Sei. Não. O texto fala 80. Fala 80? Fala 80. Eu tô perguntando. Entende? Não tem 7 anos para acontecer a Tem. grande tribulação? 7, 8, 9, 10. Então, no fim disso aí, acabou. É o fim. Deus não dá datas. Ele não disse que não passaria esta geração Sem que... sem que tudo isso acontecesse? Então, a gente tem uma certa ideia de que nos próximos 3 anos vai vir vai acontecer tudo isso, a guerra, depois vai vir o Tratado de Paz, aí os 7 anos. Então, mais ou menos, a gente calcula mais 3 anos, no máximo. Ou menos do que isso.
de época de eleição. Acho que esse ano. Entende? Mas sério. É o que a gente... Achei o texto, Paulo. Então lê. Lê o Salmo 90 todo? Não, só o texto, só o texto. Eu vou ler no 9 para você ver. Salmo 99. De repente os vossos dias são cortados pela tua ira, e a vossa vida termina com um sopro. Só vivemos uns 70 anos. Os mais fortes chegam aos 80, mas estes anos só trazem canseiro e aflição. A vida passa logo e nós desaparecemos. Então é isso. Ele está falando. Mas ele se refere a isso mesmo? É o que biblicamente se conta como uma geração. De 70 a 80 anos. Aqueles mais fortes, os mais vigorosos, chegam a 80. Eu acho que ele quis dar um sinal pra gente a mais, falando isso. Tipo, olha. Ó, os 70 anos acabaram. É. Já Foi o acabaram. ano passado. Nós estamos o quê? No Começo. 71. Na robustez daqueles que vivem um pouquinho mais. Só que tira os 7 anos. Porque tudo tem que acabar 80. antes, quando tudo acontecer, quer dizer, o Jesus volta, termina isso. Então tira os 7 anos. Então nós temos aqui pela frente o quê? 2, 3 anos. Então vai ser 3 anos de paz, 3 anos de... 2, 3 anos. Não, eu Não, conto tá falando 7 dos anos. 7 anos. É, Eu 3 conto anos e 7 meio. anos. Vai ser 3 anos e meio de Mas paz. ele não é que é pago, vai ter 3 anos e meio mais Sossegado. calmos e os outros Mas 3 mesmo mais piores. calmos vai ser ruim, não vai? Eu sei, Exatamente. mas veja bem, Mas também fala não é que- uma garantia de que nós temos mais esse tempo. Não, entendi. Não é uma garantia. O arrebatamento pode acontecer Então, amanhã. aqui, ó. Tá tudo, Só já viver passou, a uns geração acabou. 70 anos, ele não fala 70 anos específico, uns 70 anos. E os mais fortes chegam até os 80, mas esses anos eles são cansados. Porque uma pessoa que tem, minha mãe tem 80 e poucos anos, ela quebrou o fêmur, não sei o quê, então assim, é mais difícil viver. Com 80 ela tem mais limitações do que a gente que tem 50, que vocês Sim, que mas têm no 20. Mas o tempo da geração, biblicamente, é 70. 70 acabou. Então nós estamos na prorrogação dos Então cada 70. geração da Bíblia 70 anos, 70 anos. biblicamente. Nós estamos na prorrogação, porque Mas é cita, 80. na prorrogação, Mas foi só- prolongado mais um pouquinho. E pra contar os 7 anos... Se fosse contar até 80 anos, faltaria 10. Mas desses 10 tira 7, Porque é os anos da tribulação. que é os anos da tribulação e Então, grande 6 anos. tribulação. Assim, não Então, fala. então nós temos esse tempo de 3 anos, A única coisa que eu sei é que é na minha geração. entende? Mas é por agora. Eu tô. Tem que ver esse negócio Mas de é igual 70 ela anos. diz. Sim, ela quis dizer 70 anos. Aí pode colocar até 80. Porque 80 é o Mas tira os 7 anos. Sim. Então são 3 só. Mas é não é por dizer, você tem um ano, né? 82. Não, aí já é uma. A gente tem que ficar fixo no que a Bíblia diz. A Bíblia diz 70, acabou. A geração acabou. Ou seja, ano passado A acabou. Bíblia dá uma. Mas tem alguns que são fortes, chegam a 80. Então está dizendo que o máximo. Mas desses 10 a mais, seria assim, tira 7. Vai ficar 3. Vai ficar só 3. Que é esse ano. ano que Nisso vem, o ano tudo tem que E acontecer. 21. Tem Pode que- acontecer hoje. Sim, não tô falando... Pode ser. Entendi, entendi. Essa prorrogação ela não tem um tempo Não tem nada. fixo. Não Se tem um pode tempo ser fixo. hoje, depois de 7 dias, não chega nem a 80, pode chegar a 77. O arrebatamento pode acontecer amanhã, pode Ah. acontecer Porque aí o ano que vem. a geração vai estar com 77, 78. Já passou, né? A Querem, geração já querem acabou. ficar mais confusos? Para a profecia se cumprir, já foi, já deu. Entende? Paulo, também diz aqui, ó. Por isso que eu falei que eu queria ler desde o começo. No Salmo 90, no comecinho dele. Tu disseste aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes o que novamente virem pó. Diante de ti, 1000 anos são como um dia. Como o dia de ontem que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. A palavra de Deus, ele considera às vezes 1000 anos um dia 1000 anos. Entendeu? Então, não, porque
espiritualmente não tem uma data. Tá, mas não, no caso aí, só que nesse por caso, causa dos sinais, não se aplica eu mais sei. 1000 anos. Eu sei, Vai mas acontecer. você está explicando que para Deus uma geração é 70 anos. E, biblicamente, as gerações já passaram. Entendeu? Só que, espiritualmente, Deus não adianta você querer saber data. Esquece data. A gente tem que se firmar em buscar o Senhor e entender os propósitos dele, assim, e saber que realmente nós estamos vivendo os últimos dias pelos acontecimentos que a Bíblia fala e que está acontecendo mesmo no mundo que a gente está vivendo. É só sair na rua, é só ouvir televisão, que a gente está vendo todos os acontecimentos bíblicos fechando, acabou. Então, assim, Mas esse texto faz sentido com os acontecimentos. exatamente, Jesus Jesus não deixou, ele deixou a gente mais ou menos eu acho alerta. que esses 70 anos Como é ele real. falava das virgens. Mas ele lógico que é falava, real, você tá na vida. Não, tô falando real no nosso tempo. Não. é agora, é eu acho- atualmente. É tipo, verdade. É, a figueira brotou em 1948, 2018 completou 70, acabou a geração. Biblicamente é isso. Nós estamos o quê? Numa pequena prorrogação. Tira os 7 anos também, porque aí já. Entendi. Depois dos 7 anos é o fim. Aí Jesus volta. E acabou tudo. Tudo que ele está falando aí já vai ter E acontecido. o arrebatamento pode acontecer nesses 3 anos, pode acontecer dentro dos 3 anos e meio, pode acontecer. Porque a palavra de Deus não fala quando vai ser o arrebatamento. E assim, a Bíblia fala o início das coisas. Por isso que a gente acha que o arrebatamento vai acontecer antes dos 3 anos, assim, durante os 3 anos e meio. Pode ser Os também. 3 anos e meio, últimos 3 anos e meio, a gente não vai estar aqui porque vai ser muito ruim. Então a Tava gente pensando acha também. isso. Mas assim, a Bíblia não fala, ó, é isso. Então a gente tem que se preparar. Pode ser que tipo é 7 anos, mas a gente pode ficar desses 2 anos. 2, 3, Ou 3 4, anos e só meio tempo não tá. Pode. um ano e meio. Ou pode tudo anos. começar agora, É, exatamente. ou pode os 7 anos finais começar agora. Começa agora. Porque nada impede. Sim. Ajuda. Já tá Não, contando, né? nada impede. Pastor. De os Pode- 7 anos começar agora. Nossa, é muito. Tem muita gente prevendo que esse conflito vai acontecer ainda esse ano. Calor, né? Terceira Só, guerra. só Deus é que sabe que não. Também tô perfeito. Entende? Então os 7 anos podem começar agora. Então, tipo assim, 3 anos e meio de paz, mas ele não precisa falar, né? Do pacto. Também pode, ele precisa. Pode falar como pode não Ele falar. pode Quando levar- alguém Ele vai fizer. fazer um pacto com Israel? Não, 7 quando alguém anos? fizer uma aliança de 7 anos com Israel para ver paz no Oriente Mas aí vai Médio, começar dali. é ele. Mas É aí vai esse. começar dali. Já começa dali. Então já não tá contando com 7 anos agora. É, pode ser antes. Se A gente não for- ser que de repente já teve um pacto por aí, a gente não está Não, sabendo. Não, não. a grande É, tribulação não começa quando ele colocar a imagem dele no templo. Aí começa a grande tribulação, é o início. Não é no Mas a televisão pacto, pode esconder no isso. acordo de paz. Pode, gente. Como assim? Mas As a coisas estão estão de no tanta início Não. do... E nós não vai saber. Como Exatamente. assim? Não é no início de 7 anos? O quê? A Não, grande a grande tribulação é os 3 quando anos e ele é o É Tem bem que ser no meio da semana, quer dizer, depois de 3 anos e meio do pacto, Aí começa. ele coloca Ele vai falar ele que coloca a imagem dele, que a Bíblia diz, no meio da semana profética, no meio dos 7 anos, ele rompe o acordo, ele vai romper o acordo, Ah, entendi. ele vai romper, acabou esse acordo. Agora eu vou colocar, eu é que mando aqui, né, Aí nessa já terra. não vai estar já. Mas esse acordo, se ele fizer, nós também pode nem ficar sabendo, né? Que a televisão às vezes pode Não esconder. sei. Mas se a gente olhar, prestar atenção, vai ter que construir. Como a gente não vai saber que vai estar construindo? Então esse acordo vai ter. Isso aí vai ser notório, a gente Não vai tem saber. como. E aquele que fizer esse acordo de 7 anos com Israel é o anticristo. É ele, é o cara, é ele, já está revelado, já está manifestado. Pelo menos para aqueles que conhecem a Bíblia. Ele vai colocar o número da besta. Já Você acha mais Eu acredito que a igreja não vai estar mais aqui. Aí nessa